18 horas e mais 8 minutos, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco, o bloco da nossa primeira entrevista da noite desta segunda-feira. E sem mais delongas, é com muito prazer e satisfação que divido a bancada a partir de agora com o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, Guti, que é a primeira oportunidade que tenho de entrevistá-lo. Antes de mais nada de te apresentar, dizer que é uma satisfação dividir a bancada com o senhor, que foi bastante trabalhoso acertar a presença do senhor aqui, mas é uma alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Radar de Notícias, uma ótima noite para o senhor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, obrigado, viu, pelo convite, é uma honra minha também estar aqui contigo, e não tem essa de senhor não, viu, André, é você mesmo, nem na época que eu era prefeito, pô, o senhor só tem um e renasceu na sexta-feira, né? É isso aí. Enfim, quer dizer, ele sempre esteve aqui, né? Para nós ele renasceu, mas ele sempre esteve aqui, mas enfim... cara, muito legal. Agora, modelo mais jovem do Radar, né? Veio aqui desde a época que eu sou vereador, desde a época do Pedro. E vai ser um prazer falar um pouquinho da cidade com vocês e estou à disposição. Vamos lá. Provavelmente uma hora ou outra vai escapar um senhor, mas é um bom vício. Tranquilo. Eu te corrijo. É isso aí. Bom, vamos lá. Prefeito, a janela partidária fechou no último final de semana, muitas movimentações e o seu nome esteve envolvido em diversas especulações. Vai para tal partido, fica no PSD, pelo que a gente recebeu de informação, houve uma sondagem, digamos assim, por exemplo, do Podemos para tentar levá-lo, houve uma conversa mais avançada com o PP, o seu nome foi aventado como um eventual candidato ao Senado, mas ao final das contas você ficou no PSD e figura como um pré-candidato a deputado federal. Para a gente começar a entrevista, eu pergunto o seguinte: por que a sua decisão de permanecer no PSD? Pô, André, é fato que eu, de verdade, né, como vocês noticiaram, alguns veículos, fui convidado para diversos partidos. E óbvio que na política você tem que sempre estar aberto a escutar ideias, propostas. E eu escutei diversos convites, naturalmente. O próprio, como você disse, o Podemos, um amigo meu que é ex-prefeito, que é o Rogério Lins, falou, pô, vem pra cá, tal, vamos falar, tal. Enfim, fez proposta, o próprio Republicanos, quem mais? Teve mais gente. O PP, enfim, o PP até que chegou mais perto de fazer propostas mais sólidas, tal, mas eu me sinto muito confortável na casa que eu estou, no PSD. Kassab é um grande líder, a gente tem um projeto de país, a gente tem o nosso candidato, né, pré-candidato no momento, o Caiado, que ele hoje é o melhor cara para enfrentar a maior dor do brasileiro, que qual é? Segurança pública. Segurança pública. É o cara que tem os melhores índices no estado dele, fez acontecer mesmo, mão pesada, mão rígida, e é o que eu defendo. A gente precisa ter esse tipo de dominância sobre o crime organizado, sobre a bandidagem, enfim, a gente precisa pegar pesado. Então, eu defendo algumas mudanças no Código Penal, assim como ele. A gente precisa diminuir a maioridade penal, sim, precisa. E, lógico, a gente não pode mudar 180 graus, né? Tem gente que defende, não tem que ter idade, então não. Eu acho que, no primeiro momento, a gente tem que reduzir de 18 para 16 anos. É muito factível fazer isso. É prejudicial o Brasil não ter feito isso ainda. Eu defendo que os estados precisam sim ter autonomia, a gente precisa estadualizar o Código Penal. Lógico, a gente tem que ter o mínimo e o máximo pela própria lei federal, né, do Código Penal. Porém, cada governador sabe exatamente onde está a sua maior dor. Então, tem estados que a maior dor é latrocínio, tem estados que a maior dor é o furto, tem estados que estão sofrendo demais com estupro. Então, eles precisam exatamente conseguir, principalmente na pena mínima, né, apertar a porca onde tem a maior dor. Então, são coisas assim que a gente precisa. Para dar um exemplo, tem que ser rígido, né? Como, por exemplo, o Nayib Bukele, que lá em El Salvador fez um belíssimo trabalho. Era o país mais inseguro, com uma sensação de insegurança gigantesca, o mais inseguro da América, e hoje é um dos mais seguros do mundo. Então, mas por quê? O cara foi rígido. Então é isso que eu defendo, é isso que o Caiado sabe fazer, não é nem só defender, ele sabe fazer. Mas enfim, então, deixando claro aqui, eu permaneci no PSD porque tem
um projeto de país e passa muito por segurança pública e porque eu me sinto bem no PSD. Os nossos líderes lá são pessoas que realmente nos escutam e que vão dar todo o arcabouço para que a gente possa disputar uma eleição de uma maneira bem equânime. Eu ia deixar essa questão do Caiado para o final, mas já que isso o senhor me deixa, já saiu primeiro o senhor. O gancho fica aqui, eu quero aproveitar para que não fique depois desconexo no fim da entrevista. Pelo que a gente tem visto nas pesquisas, prefeito, o eleitor está muito cristalizado, a questão está muito polarizada e a gente caminha para uma eleição quase metade Lula-Bolsonaro, trocando apenas o Jair pelo Flávio. O senhor acredita mesmo que há espaço para essa terceira via? Não é a primeira vez que se fala nisso. Na eleição de 22 também, não, terceira via, aí teve João Dória, Eduardo Leite, etc e tal. 4 anos depois, não, vamos com a terceira via, nem Lula nem Bolsonaro. Me parece que o eleitor não está muito afim disso. Por que você acha que há caminho para isso agora? Mas no caso, nenhuma desses candidatos que você citou prosperaram numa candidatura, né? Acabou não tendo a candidatura desses dois players que você disse agora há pouco. Agora, a candidatura do Caiado é plenamente factível. Eu não vou aqui negar o palpável, né? O que a gente está vendo, que é uma polarização. Porém, o Caiado, ele não é uma terceira via, ele é uma possível via de direita também. Então, se a gente pegar ali, uma terceira via, seria um outsider da política, um cara mais central. Não, ele é uma outra via, assim como o Zema também, é uma outra via de direita. O Renan, do MBL, está crescendo muito entre os jovens, é uma outra via. Um cara que afeta diretamente a esquerda, uma candidatura que afeta diretamente a esquerda, principalmente para a educação, que é o Cury, né, que anunciou agora a candidatura dele. Enfim, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu, óbvio que o próprio centro-esquerda ainda venceu, mas acho que eram quase 2 décadas que não existia direita disputando um segundo turno em Portugal. E por que isso aconteceu? Por que a direita voltou a vencer no Chile? E por que eu defendo a mesma coisa aqui? Quanto mais candidaturas nós tivermos, mais chance de ter um segundo turno. Algumas pessoas vão falar, mas como assim? É inegável, não é porque o cara está num outro campo político, porque ele defende um outro projeto que eu não defendo, que é de esquerda, que eu vou negar que o Lula é competitivo. Ele ganhou do Bolsonaro na cadeia. Então, se a gente negar isso, a gente está negando o óbvio. Então, eu defendo que tenhamos que ter diversas candidaturas, mesmo porque, no final das contas, todas vão convergir num segundo turno para que a gente possa vencer o Lula. Então, eu defendo que tenha várias candidaturas. E dependendo de como vai o andamento, a gente está no momento de pré-campanha, estamos há 4 meses de começar a campanha. Dependendo como o rumo das coisas andem, o Caiado é um cara extremamente eloquente, tem números maravilhosos, não só na segurança. Então, pode ser que ele avance um pouco. Hoje, óbvio que é lulismo contra bolsonarismo. Mas dependendo como for, e a gente não sabe se vai ter fatos novos nessa eleição. Então, resumindo, temos que ter diversas candidaturas para forçar um segundo turno, porque é possível que o Lula vença no primeiro turno, se ficar só um fla-flu ali, né? É possível que ele possa vencer por 50 ponto alguma coisa, 51, né, no Photoshop, mas é possível que ele vença no primeiro turno se a gente só tiver ali uma eleição plebiscitária, ou A ou B. Não, então a gente tem que ter várias candidaturas. É isso que eu defendo. Zema tem que ser candidato, Caio tem que ser candidato, o Renan do MBL tem que ser candidato, o Cury tem que ser candidato, e quem mais? Se o Ciro Gomes resolver, acho que vem governador, mas a gente tem que ter várias candidaturas. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre o PSD aqui na cidade de Guarulhos. Você está à frente do partido aqui, e eu me lembro de um episódio, não é tão recente, em que o diretório soltou uma nota dizendo que nenhum vereador do partido deveria assumir cargo na gestão municipal, porque isso contrariaria as diretrizes do partido. Mas, na realidade, o que a gente vê? Vereador Ticiano, secretário de esportes. E os seus colegas de partido, vereadores do PSD, dizem em alto e bom som que estão na base de um prefeito que o senhor faz oposição. Como você define essa relação do PSD, presidido por você, com vereadores que supostamente deveriam ser independentes, mas apoiam o governo de turno? Bom,
No caso do Tiziano ter assumido uma secretaria, é bem verdade que a gente soltou um comunicado que o partido é contrário a qualquer vereador, qualquer membro do seu partido participar efetivamente do alto escalão do executivo. Mas o Tiziano me pediu, ele falou, Guti, é importante para mim, enfim, não interfira na minha vida política. Eu falei, tudo bem, Tiziano, é esse o caminho que você quer seguir? Então, em nome de todo o histórico que nós vivemos junto, faça o que seu coração sentir, não sou eu que vou ser esse empecilho. E todos os outros vereadores decidiram ser base, e eu não vou ser aquele presidente de mão de ferro, se não for oposição tá fora. Então, eles vão achar o caminho, e acharam o caminho deles de ser base, e você sabe que é muito difícil um vereador conseguir sustentar uma oposição, tem que ser firme, tem que ser forte para atravessar um deserto. E quem consegue fazer isso, escala e consegue chegar muito longe. Os que não conseguem, a chance de permanecerem como vereador por muito tempo é muito maior. Porque se você quiser dar passos maiores, mais firmes, você tem que arriscar mais, você tem que ousar mais, tem que sair da zona de conforto. E nesse caso, os vereadores optaram por não sair dessa zona de conforto. Eu, obviamente, que pedi a eles, individualmente, falei, olha, é importante a gente ter um projeto de partido, ser oposição, mas, enfim, eu não posso obrigar ninguém a seguir um espectro político que eu prefira. Eles têm que seguir o caminho deles. Então, não sou eu que vou ser empecilho para ninguém para seguir a sua vida política. Agora, óbvio que para caminhar a longo prazo comigo, isso conta muito. Que eu sei, a hora que a gente precisar fazer um projeto de futuro, eu sei que essa pessoa, a chance dela não estar comigo, ou se tiver alguma turbulência dela pular do barco, é grande. Então a gente repensa e reconstrói novas lideranças, novos grupos, e assim é a política, não é nada de novo no meio da política. Prefeito, durante a janela, o PSD recebeu o deputado estadual Márcio Nakashima, que tem reduto aqui na nossa cidade. E ao longo da sua gestão, ele fez diversas críticas à sua administração, fez oposição, etc. e tal. E isso surpreendeu muita gente. Como que um deputado que sempre fez oposição agora vai para um partido comandado pelo Guti? Desde a chegada do deputado Nakashima, vocês conversaram? Como que está essa relação? Essa decisão dele vir para o PSD teve a sua anuência, passou pelo Guti, ou foi uma coisa tratada na esfera nacional, estadual? O senhor se sente confortável com essa chegada do Nakashima? Bom, a tratativa dele foi direto com o próprio líder nacional, que é o Kassab, e eu sou um cara de grupo, eu sou um cara de time. Se o meu líder decide que algozes ou pessoas antagônicas a mim venham para o partido, quem sou eu para falar o que pode ou o que não pode? Eu vou fazer o meu trabalho, eu vou levar a minha verdade, vou defender o que eu acredito, e ele vai fazer a campanha dele do jeito que ele achar que deve fazer. Enfim, então, eu aprendi na política que quando a gente não está confortável, a gente segue o líder ou a gente muda. No meu caso, eu confio e continuo acreditando no Gilberto Kassab. Então, se ele achou por bem, nesse momento, trazer o Nakashima, não sou eu que vou ser contrário a isso. Agora, temos projetos antagônicos. Ele tem um pé ali mais na esquerda e eu não. Então, é óbvio que ele vai seguir o caminho dele, eu vou seguir o meu. Não é porque estamos na mesma agremiação que ele tem que pensar igual a mim ou eu igual a ele. Ele vai fazer o caminho dele e que Deus abençoe. Enfim, eu não guardo mágoa de ninguém. Foi sua oposição. Não tem problema. A minha divergência com ele não é porque ele fez oposição a mim. A minha divergência com ele é que ele pensa muito diferente do que eu penso. Ele é um cara muito mais voltado à esquerda. E eu não. Então, é só isso. Por isso que fica um pouco água e óleo nessa questão de vertente política. Mas é zero mágoa, isso é política. É política, não tenha dúvida disso. Por exemplo, você citou alguns vereadores, até do meu partido, e outros vereadores que foram minha base. Os caras votaram uma CPI do Baquirivu, que você viu, e saiu em vários órgãos aí de imprensa falando, né, de maneira jocosa, cadê o recurso do Baquirivu, cadê não sei o que lá. O que aconteceu? O resultado dessa CPI, dessa SEI, foi para o Ministério Público. E o Ministério Público fez o quê? Arquivou.
porque não faz sentido nenhum. Uma denúncia vazia, sem pé, sem cabeça. Mesmo assim, o Ministério Público manda para o Conselho do Ministério Público. O que o Conselho fez? O Conselho seguiu e arquivou, seguiu com o arquivamento. Por quê? Porque não tem pé nem cabeça. E aí eu explico para o telespectador isso. Primeiro, a gente conseguiu um financiamento extremamente importante para o Bacurivu, de um órgão internacional. E como é que funciona? Para os esquerdistas ou para aqueles do quanto pior melhor, ou que inventam histórias aí, até esses blogs da cidade que falaram besteira e é importante que se retratem, é o seguinte: quando você toma dinheiro emprestado de algum organismo internacional ou até mesmo nacional, como é que funciona? No caso ali, a gente conseguiu aproximadamente R$500 bilhão para resolver todo o problema de macrodrenagem que está ali no circunvizinhança do Bacurivu. A gente conseguiu toda essa grana, mas como é que faz o dispêndio? Não é, toma aqui 500 milhões e boa sorte, prefeitão. Não. Faz aí a obra. Licitou, tá tudo certo. Construiu 3 milhões de obra, mede. A prefeitura mede, manda pro órgão, né, que emprestou o recurso. O órgão vem, mediu, bateu 3 milhões. Toma aqui 3 milhões. Sim. Aí paga o empreiteiro. Um total de 500. Construiu mais 10. Aí vem a CAF, que é o nome exato. Toma aqui, mais 10. Se comprovar. Não. Vocês falaram que construíram 10, mas a gente está comprovando só 9,5. Toma 9,5. Os outros R$500 milhão, comprovem aí porque não ficou claro. Então, tem todos os componentes, tem todos os fiscais de obra da prefeitura que assinam, que atestam. Depois, o próprio ente da CAF manda os caras deles para confrontar. E assim que isso é comprovado, eles pagam. Tanto que esse novo viaduto que foi anunciado pelo prefeito, eu que desenhei, eu não, né? O meu secretário de obras, junto com o time da prefeitura, a gente que desenhou, está dentro desse programa da CAF e do Bacurivu. O dinheiro, a gente que deixou com o empréstimo garantido. Enfim, então, aquilo só está dando início agora porque a gente deixou tudo pronto. E eu sempre falei, eu sou um prefeito da próxima geração e não um prefeito da próxima inauguração. Deixei muita coisa pronta. E até agora, o que o prefeito fez foi inaugurar tudo que eu deixei pronto, ou que eu deixei totalmente caminhado. E isso não é uma crítica, é uma constatação. Porque o problema é se paralisasse essas obras. Como, por exemplo, não entregar uniforme. Cara, não entregou o uniforme ano passado. E esse ano prometeram, tem um monte de escola que as crianças não receberam o uniforme por completo. A cesta de alimentação, que é lei municipal, não entregou também. 2 anos consecutivos sem entregar. Ovos de chocolate, não entregou também. Estão acabando com o programa Faculdade Municipal Guarulhos, que é um baita programa. Então tem várias coisas. O problema que a gente está tendo na sala de aula, principalmente com as crianças que precisam de um outro tipo de atenção, como o TEA, por exemplo. Cara, então, de fato, está tendo um desmonte, por exemplo, na educação. Isso não é legal de ver. Eu queria ver ele ampliando. Eu queria ver ele melhorando as coisas. Como, por exemplo, as obras que eu deixei pronta. Pô, palma, manda bala. Desculpe interrompê-lo. Fica à vontade. O prefeito Lucas justifica, por exemplo, no caso específico dos uniformes, que não foi possível fazer a entrega no primeiro ano porque a gestão do senhor deixou mais de 50 milhões de dívida. Na verdade, a gente deixou licitado, deixou tudo pronto. Era só o prefeito fazer o que tem que fazer, como eu fiz. Por exemplo, quando eu assumi a prefeitura de Guarulhos, a gente estava com uma crise absurda de remédios. Chamei todos os fornecedores e garanti para eles. Porque como é que funciona? Tem muita nota que você tem que atestar para depois pagar. É natural. Você não pode pagar sem o ateste. Então, Bacurivu, por exemplo, eu deixei muita obra pronta, mas a gente não tinha pago os empreiteiros. Por quê? Porque eu preciso das medições, dos atestes todos para poder pagar. Ninguém é louco de pagar, pelo menos eu não sou, de pagar uma coisa que ainda não foi atestada. E aí, se tiver errado, quem é que vai para a cadeia? Quem é que tem que provar que focinho de porco na tomada? Então, a gente só paga o que está atestado, o que está garantido. E aí, o prefeito pegou tudo pronto. Era só ele fazer. Mas na prática, o que aconteceu? Na prática, ele quis economizar essa grana, esse recurso dos novos uniformes. Com isso, ele faz uma economia. Primeiro ano, na cabeça dele, não tem problema, ninguém vai lembrar. No segundo, eu ponho isso. Foi a primeira vez na história de Guarulhos, desde que aprovou a lei do uniforme, que não entregaram.
Cara, não faz sentido. Até a esquerda, o PT entregou os uniformes. Com atraso ou sem atraso, e muitas vezes a gente teve problemas no início do ano também. E o que eu tenho de culpa em alguma coisa, eu não tenho problema nenhum falar, todo mundo é humano. E fazer gestão numa prefeitura não é simples. Você tem que falar com vereadores, trazer a base para perto, fazer os funcionários funcionarem da melhor forma possível. Então, eu não tenho problema nenhum. Onde a gente falhou, eu peço desculpa. Mas aonde a gente acertou, eu falo, só fizemos o que a gente foi eleito para fazer. Então não tem problema nenhum. O fato é que a gente pegou uma cidade aqui e eu entreguei uma cidade aqui. 7,4 bi de dívida. A gente pagou 80% dessa dívida. Você entende? Então eu deixei uma casa muito mais arrumada. Qualquer prefeito que vier depois de mim e conseguir deixar o avião com o bico para o horizonte, vai fazer uma boa gestão. O problema é querer reinventar a roda. E esse governo tem, por muitas vezes, está querendo reinventar muita coisa e cortando muito programa básico que não pode acontecer de jeito nenhum. Prefeito, o senhor acabou de falar que eventuais erros o senhor não tem problema de se desculpar. Fechamento da Proguaru e taxa do lixo. Muita gente diz que esses foram 2 erros capitais da sua gestão. O senhor concorda? E mais, remendando a minha pergunta, o senhor pediria desculpa para o guarulhense que eventualmente pode votar em você em outubro pelo fechamento da Proguaru e pela taxa do lixo? Não, primeiro é o seguinte, onde o guarulhense achar que eu não fiz um bom trabalho, onde ele imaginava que eu poderia fazer, e onde, independente se votou em mim, se nunca votou, se vai votar, se nunca votou, não importa, é cidadão guarulhense, e de alguma forma, em alguma pasta, em algum momento, eu não atingi a expectativa, desculpa, mas só fiz o meu melhor e só fiz tentando acertar ao máximo. Ponto final. Agora, questão da Proguaru, eu vejo como um baita de um acerto. Esquece. Olha como que as praças, quando eu fechei a gestão, quando eu entreguei a gestão para o sucessor, olha como elas estavam muito melhor do que no momento da Proguaru. Mas não é só em termos de produtividade, eu estou falando até em termos de recurso. A Proguaru ia fechar, ia explodir, não tínhamos dinheiro. O que um gestor tem que fazer? Muitas vezes, e aí olhando o lado do funcionário público, e não da cidade apenas. O que o gestor tem que fazer? Cara, eu vou chamar todo mundo, aí chamei todo o time técnico, representante da Proguaru e falei, não tem como, vai explodir, não temos dinheiro. Do jeito que foi concebida a Proguaru, ela não faz a própria renda, ela depende única e exclusivamente do caixa da prefeitura, e é uma empresa de economia mista que poderia funcionar dessa forma, e a gente tentou por diversas vezes, e infelizmente, não foi atingido algumas metas que a gente tinha para a Proguaru. O que eu tive que fazer? Olha, não tem jeito, a Proguaru não consegue se bancar, não consegue bancar nenhuma parte dela, a prefeitura vai quebrar, está aportando muito, a Proguaru vai acabar quebrando. Para salvar todos os funcionários, o que a gente fez? A gente pagou tudo, toda a indenização, tudo certinho, e garantimos que as empresas que chegassem de terceirização iriam contratar. E todo mundo que quis trabalhar foi chamado para trabalhar. O que acontece é que muita gente não quis, porque, de fato, a Proguaru, em muitos casos, era um cabidão. A pessoa ia lá, quantas vezes você viu já reclamando? Proguaru são 10 olhando e 1 trabalhando. Só falavam isso. Enfim, é que eu não estou fazendo asepsia de ninguém, mesmo porque eu não conheço todo mundo que trabalhou lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não rendia, ia quebrar, e as pessoas iam sair que nem a VASP, uma mão na frente e outra atrás. E eu sou a favor da terceirização, não nego, não escondo. Serviços a gente tem que terceirizar. A mão da prefeitura, o braço da prefeitura não alcança tudo. A prefeitura ela tem que fiscalizar e gerenciar. Quem tem que fazer o negócio acontecer, não importa. Você acha que o cidadão está preocupado se é a empresa A ou se é uma empresa pública que está roçando o mato na frente da casa dela? Não. Ela quer o quê? Quer o mato cortado. E é isso que a gente fez. Então, hoje, a cidade está muito melhor em termos de zeladoria porque a gente teve coragem de meter a mão na ferida. E eu não tenho problema. Todas as reformas que eu fiz, eu tive coragem de meter a mão na ferida. O regime próprio, por exemplo, o PT não conseguiu passar. A gente dialogou com a categoria, fizemos o melhor, que eles chamavam de regime jurídico único e a gente chama de regime próprio. A gente fez uma baita evolução na carreira. E 95% dos servidores aprovaram. Mas por quê? Porque a gente tem que ter coragem
de meter a mão no vespeiro, né? A gente precisa ir lá e mostrar que a gente não tem medo de acertar. Você fazer a mesma coisa esperando o resultado diferente não vai acontecer. E com isso a gente gerou uma economia gigantesca na Proguaru. E qual que foi? Ah, taxa do lixo. Você sabe que teve o marco regulatório do saneamento básico, que era obrigação, até foi matéria de Globo, tudo, os prefeitos vão ter que fazer, senão vão responder com o próprio CPF. E aí, obviamente, que o meu corpo técnico falou, olha, Guti, se você vai responder com o seu CPF se você não fizer. Eu sempre fui contra desde o início. E aí, o que acontece? Por questão da lei federal, para não incorrer em desobediência, eu acabei cedendo e fizemos. Porém, 5 ou 6 meses depois, eu revoguei. A única cidade da Grande São Paulo, ou pelo menos uma das únicas cidades da Grande São Paulo, que não tem taxa do lixo até hoje. A gente revogou. Eu não tenho problema, não tenho compromisso com o erro. Mesmo que o erro não tenha sido meu, foi a obrigação federal, e a gente teve que acatar a lei, eu fui lá e liguei para o secretário e falei, vamos revogar. Não, você tá maluco? Falei, cara, ou você revoga, não tem talvez. Revogamos, e todo mundo que entrou no Fácil pedindo a restituição, teve a restituição também. Então, todo mundo que pediu no tempo hábil, teve a restituição. Então, zero compromisso com o erro. Apesar de não ter sido um erro meu, tive que seguir uma determinação. E aí quando o secretário falou, olha, Guti, isso pode acarretar no seu CPF. Você pode responder pro resto da tua vida isso. Porque você está desobedecendo uma lei federal. Eu falei, cara, tá pesado demais. Porque pessoas de bem estão me falando, ou eu compro o leite das crianças, ou eu pago esse negócio aqui. E gente do bem reclamando de verdade, não politicagem. E eu falei, cara, pode revogar essa lei, vamos revogar, vamos mandar para os vereadores. Não dá, tá insustentável. E não tem problema nenhum. Quando a gente, mesmo que seja uma determinação federal, a gente não acerta, não tem problema nenhum, cara. Rabinho entre as pernas, pede desculpa e revoga. Então, hoje, Guarulhos é uma das poucas cidades da Grande São Paulo, se não a única, que não tem taxa do lixo. Por quê? Porque a gente teve coragem de revogar. Prefeito, eu vou pedir um esforço de concisão da sua parte. Eu tenho 3 perguntas para fazê-lo. Eu ficaria aqui na entrevista... Eu sou político, não dá para ser conciso. Não. Mas é mais porque a gente ainda tem o Rabi Kalil hoje. Manda ele embora, demite ele. Aí é o prefeito que está falando. Mas enfim, eu tenho, mas uma vez prefeito, sempre prefeito, respeito à liturgia do cargo que você ocupou. Vamos lá. Senhor, o Guti você se sente traído pelos vereadores que aí estão? Muita gente diz, os vereadores agora que deram tapinha nas costas do Guti, agora pularam na canoa do prefeito Lucas, agora tudo que o prefeito fez não serve, o governo foi ruim. Teve gente que foi líder do seu governo que agora lidera o governo do Lucas e finge que não defendia o seu governo com unhas e dentes até o final. Você se sente traído pelos vereadores? Traição é uma palavra muito forte, André. Infelizmente, a política é assim, né? Então, só que o bom da política também é que ela dá muita volta, né? Não é uma monarquia. Você sabe que na monarquia tem aquele ditado, né? Rei posto, rei morto. Perfeito. Agora, no nosso sistema presidencialista, então, o líder posto é líder adormecido. Dá muita volta. Zero, não sinto essa questão de traição. O que, de fato, a gente fica chateado, porque você, né, sempre ajudou muito a Câmara de Vereadores, entregamos muita obra em nome dos vereadores. É óbvio, eu sou ser humano, fico chateado, mas zero rancor, zero mágoa, né? Eu não sou um cara persecutório, pelo contrário. Cara, eu vou continuar trabalhando. E todas essas portas que Deus me abriu, vereador, prefeito, eu aprendi muito. E com esse aprendizado, eu quero ir para Brasília como agora pré-candidato a deputado federal, para trazer grana, para trazer investimento para a cidade. E uma coisa que eu não tive, independente de quem seja o prefeito, o atual, o próximo, eu sendo deputado federal, eu vou ajudar muito a cidade, independente de qualquer coisa. Sabe por quê, né? Quando a gente sente uma ferida, quando a gente sente uma dor, a gente não quer causar essa dor para ninguém, né? Eu não tive um deputado parceiro da cidade. Ninguém me ajudou, eu que tinha que ser disruptivo, eu que tinha que ir para Brasília, quebrar a cara, falar com o ministro, puxar pelo rabo, tal, para conseguir as coisas que a gente conseguiu. Eu quero ser o cara que vou estar com o gabinete 24 horas da noite, seja para quem for, para o Lucas, para o próximo prefeito que virá, não importa. Eu quero ser o cara com o gabinete aberto para fazer o melhor para a cidade, porque eu não vou estar fazendo pelo prefeito, eu vou estar fazendo para Guarulhos. É óbvio que quando a gente manda alguma coisa, uma estrutura, eu vou fiscalizar. É dinheiro para saúde? Onde vai pôr? Como que tá? Pois, como é que tá isso? Óbvio que eu vou fiscalizar.
mas eu vou ajudar e vou ajudar muito a minha cidade, porque eu amo isso aqui, cara. Vou juntar duas perguntas em uma para a gente encerrar a entrevista. E mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelo seu tempo. O convite. Primeiro, qual... Depois você me dá o tempo que o Rabi tomou. Isso, muito bem. Então já vou deixar aqui combinado uma segunda visita sua aqui para nós. Uma vez eleito, no cenário hipotético em que você se torna eleito, qual é a primeira proposta, já que uma vez no Congresso Nacional você vai passar a debater temas de assunto nacional, mas que vão ter contato com o município? Qual vai ser a primeira proposta, a primeira ideia, enquanto um representante do Congresso Nacional? E colado com isso, qual é o número mágico de votos, 100 mil, 120 mil, 80 mil, que o Guti precisa para chegar ao Congresso? Perfeito. Quanto tempo eu tenho para responder? Você fez duas, você tem que me dar uma lambudinha aí. Eu vou dar 5 minutos. Fechado. No máximo, hein? 5 minutos. Então você me controla aí. Mas é o seguinte, vou começar pela mais objetiva de todas. Hoje, em qualquer partido de centro-direita, óbvio que a gente não tem uma bola de cristal, mas pela uma média histórica e de levantamentos, a gente acredita que em qualquer partido de centro-direita, com exceção do PL, que é um pouco mais, precisa de 120 mil votos. Então é isso. E esse é o número. Pode eleger com menos? Pode eleger com menos, óbvio. E eu falo o seguinte, vou trabalhar para ter o máximo de votos possíveis. Mas se Deus me abençoar com um voto a mais do que o primeiro suplente, está maravilhoso, porque eu vou poder empreender e empregar tudo aquilo que eu aprendi para devolver para a cidade de Guarulhos, né, em forma de projeto de lei importante, de recurso, de fiscalização. A gente vai fazer isso da melhor forma possível. Agora, André, sua pergunta foi fantástica, essa agora do que a gente tem de ideia. Eu tenho 17, e aí não dá para falar os 17 projetos de lei já bem escritos, bem redigidos, né? Mas um deles, que aí no próximo programa eu posso falar de mais 4, 5, e aí você traz outros temas aí também. Mas enfim, um que eu acredito que possa ser um divisor de águas pro Brasil Você conhece a Lei Rouanet, certo? Sim. Lei de incentivo para a cultura. Você conhece a Lei de incentivo ao esporte. Sim. Como é que funciona? Para quem não sabe que está me assistindo aí, você pega uma partezinha do seu imposto, né, do seu CNPJ ali, e pode doar para alguma atividade esportiva, alguma iniciação esportiva, ou pode doar para alguma coisa de cultura. Você pega uma partezinha, você compensa isso. Ao invés de pagar para o governo, você paga para algum projeto esportivo ou cultural. Qual que é a minha ideia? Nós não temos nada parecido para achar cura para doenças que não tem cura. A gente não tem nada disso. Eu vou falar como empresário, aí vestindo a roupa de empresário, CNPJ. Eu prefiro muito mais, nada contra o esporte que eu amo, nada contra a cultura, que todo mundo vive um pouco de cultura, seja ela qual for. Mas eu preferiria, se eu tenho tantos por cento do meu imposto para empregar em algum incentivo, eu preferia muito mais pegar um cientista, pegar um médico que está desenvolvendo algo, alguma cura para alguma doença, algum tratamento, ou até mesmo acolhimento, e pôr a parte do meu imposto nisso. Cara, você viu o que aconteceu com a doutora Tatiana? Sim. Que ela é a cientista que conseguiu achar a cura para as pessoas voltarem a ter as articulações, voltar a conseguir andar, né, mexer os braços, os dedos, com a tal da polilaminina que ela descobriu. O que aconteceu com ela? Ela perdeu a patente. Ela perdeu a patente da invenção dela. Um outro país falou, não, foi a gente. Foi mais ou menos que nem o Santos Dumont, né? Que aí os americanos vêm e falam que foi os irmãos Wright que fizeram. Mas enfim, ela perdeu a patente desse negócio. Por quê? Porque ela não teve incentivo, ela não teve dinheiro para pagar, para registrar a ideia. Perdeu a patente. E é um negócio que poderia revolucionar. Não só, vai revolucionar, obviamente, mas não só para as pessoas que precisam ter mobilidade reduzida, mas economicamente. Pega aí, em 1 minuto eu fecho, pega esses remédios de emagrecimento. Mounjaro, tem os outros aí que eu não me recordo o nome. Mudou a realidade econômica de um país, porque todo mundo está consumindo esse trem. Então, é imposto sobre imposto, é venda, é mais emprego. Imagina essa mulher, a doutora Tatiana, com esse negócio. O mundo inteiro ia vir comprar de nós. Tinha que comprar porque ia estar patenteado. Mas enfim, a gente perdeu porque não teve incentivo. E a gente é um povo genial. O brasileiro é incrível, criatividade maravilhosa. A gente precisa investir nisso. Então, um projeto de lei que eu acho que é fantástico é incentivo a cientistas que estão tentando descobrir cura para doenças que não têm cura. Muito bem. Prefeito Guti, queria agradecer muito a sua presença aqui conosco.
E já que em diversos momentos o senhor deu a deixa para que eu o convide em uma próxima oportunidade, já estou cavando aqui diante da sua equipe a sua próxima estadia aqui conosco. Acho que temos muitos assuntos para tratar. Um ex-prefeito de qualquer cidade, ainda mais tratando da cidade de Guarulhos, sempre tem o que dizer. Então, primeiro eu agradeço por ter estado aqui conosco nessa segunda-feira. Desejo um bom trabalho para o senhor e volte mais vezes no Radar de Notícias. Acho que é importante que o senhor dialogue com o nosso telespectador, com a população da cidade de Guarulhos, sobretudo nesse ano eleitoral, já que você tem colocado o seu nome à disposição. Obrigado pela sua entrevista. Conte sempre com o Radar de Notícias. Um abraço e boa noite. André, muito obrigado pelo convite. Você está descontando só porque eu demorei para vir, então você me deixou com menos tempo, mas não tem problema, você vai pagar em dobro no próximo. Obrigado, gente, fica com Deus. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Rabi Kalil aqui conosco. Permaneça na audiência, não saia daí, ainda tem mais um pouquinho de Radar de Notícias. Voltamos já.